Já chegou. Bora curtir bastante. Que hoje a gente vai ter polêmica. Gente, ficou estranho, né? Mas vai ficar desse jeito, né? Oi, amigo. Como você tá? Oi, beijo, beijo. Pode. Veio de rosa pra combinar com pode, né? Gente, a minha voz tá saindo bacana? Tá legal, tá top. Tá legal? Então, simbora. Homenagear de alguma Gente, forma, né? dedinho na tela. Vamos esperar chegar pelo menos em 20 pessoas. Embora curtir isso aí. Curti bastante pra gente poder chamar o máximo de pessoas. Os meus gatos, olha o que, é que eles fizeram com o meu papel. A mascarada já tá Rasgaram o aí. script. Bora compartilhar essa live. Compartilha, Já compartilha. rasgaram o script, né? Já. Eles rasgaram tudo. Fiquei com a raiva na hora que eu acordei. Deixa eu aumentar aqui. Rasgaram tudo. Tudo, 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 tudo. Mário tava todo confundido com os dias. Menino, eu tô fazendo uma confusão. Eu tenho um problema muito sério com números. Sério? Se você marcar alguma coisa comigo assim para 13 horas no dia 17, eu vou fazer confusão que é no dia 17 às 13 horas, não dia 13 às 17 horas. Eu faço confusão com isso. Ai, não acredito nisso, não, gente. Faço. Eu pensei que era uma Matemática coisa. para mim é complicado. Se eu pegar, por exemplo, um número, né? 1950. Na hora que eu vou transcrever ele, eu tô arriscado a escrever 1905, trocar o zero pelo 5. Eu encaixo em lugares diferentes. Então, os meus professores de matemática, eles sabiam que eu sabia raciocinar, mas eles entendiam que eu trocava. Então, eles davam meio certo na minha questão. Só trocava tudo, tudo, tudo. Gente, É, dedinho na tela. Enquanto o pessoal vai chegando, amigo, conta um pouquinho de você, de quando você era mais jovem, né? Sua criação. Daqui a pouco então, a gente chega no mais importante. eu tenho uma história de vida muito difícil, mas assim, eu comento sempre que tudo que é ruim de passar é bom de contar, Sim, né? As coisas mais horrorosas que a gente passou, depois a gente conta achando graça. E elas nos trazem assim, uma lição muito grande de vida, né? Então, a minha vida foi cheia de percalços, né? Eu comecei a cuidar da casa da minha mãe com 6 anos de idade. Eu tinha uma mãe doente, então, e eu perdi ela aos 16. Então, assim, foi muito aprendizado, aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa, cuidar de horta, cuidar das galinhas. A gente morava numa casa que tinha plantação. Então, isso me trouxe, assim, uma riqueza de conhecimento muito grande, né? Porque minha mãe era uma mulher da roça, uma mulher do campo, mas uma professora. Então, ela tanto alfabetizou a gente em casa, quanto também deu a outra educação, entendeu? De ensinar pra gente, por exemplo, como serrar uma tábua, como pregar, como segurar um martelo. Então, são coisas assim que hoje eu não escuto mais ninguém falar disso, porque hoje o tempo é outro. Mas eu tive que aprender isso, entendeu? Aprender ferramentas. Meu avô era marceneiro, então naquele tempo, corre e pega isso. Eu olhava pra cara da minha avó desesperada, o que que ele tá pedindo? Ele falou o quê? O arco de pua. A minha avó apontava na caixa de ferramenta. Que se levasse errado, a gente era corrigido. A gente era obrigado a saber. Então foi uma criação muito rígida, né? Muita cobrança. E eu entendi desde cedo que eu sempre fui muito esperto. Eu falava assim, peraí, a professora bate na gente com a palmatória, que tinha umas réguas que eles batiam na gente, sabe? Botavam de castigo. Eu tenho 61 anos de idade. E aí eu falava assim, então quem estuda troca de carro todo ano e bate nos outros. E quem não estuda não anda a pé e apanha. Então tem que estudar. Entendeu? Porque eu via que a escola, o diploma, fazia diferença na vida das pessoas. Então, desde novo, eu entendi que eu tinha que estudar. Então, eu corri atrás. Sempre estudou muito. Essa época da Muito. palmatória que você está falando, como que funcionava? Funcionava assim: a professora tinha autoridade máxima em sala de aula. Ela podia bater na criança, botar de castigo. E ela podia estabelecer 5, 10. Então, tinha as professoras carrascas que elas falavam assim: não, comigo é 10 reguadas. Depois que saiu a palmatória, que a palmatória tinha uns buraquinhos nela, que quando batia na mão da criança, a mão aberta, aquilo ali fazia uns sucos na mão, ficava tudo marcado. Aboliram a palmatória, mas deixaram a régua.
E aí a professora tinha uma régua de madeira, porque não era régua de acrílico, gente, de madeira. Aquela régua ela mostrava no quadro, ali, ó, e batia aquela régua no quadro. Mas era a mesma régua, ela mandava no aluno. Depois que nós passamos pela régua, ainda peguei ainda a época do apagador que voava na sala. Hoje, se um professor hoje voa um apagador no aluno, ele perde o emprego. Mas naquela época, Katrina, o Brasil era outro. Eu lembro que quem estudava no curso noturno podia fumar em sala de aula. O aluno fumava em sala de aula no curso noturno. Meu Deus, gente. Você imagina 15 alunos fumando numa sala de 30. E a professora junto. Todo mundo fumava. Era uma loucura. É a época da ditadura militar do Brasil, que todo mundo fala que foi horrorosa. Era uma hora que época eu saía com a minha carteira de estudante no bolso e frequentava tudo, porque não tinha história de maior nem menor, eu só tinha que ser estudante, entendeu? E não estar enfiado em bagunça. Era outro mundo aquela época. E a gente Nossa, aprendeu muita sala de coisa. aula devia ter um cheiro maravilhoso, né? Horrível, horrível. Se fumava em qualquer lugar, dentro de shopping, supermercado. Depois vieram as leis, né, proibindo. Uma das primeiras inovações que teve foi a companhia de aviação, não por conta do conforto dos passageiros, por conta da despesa, porque o cigarro ele vai fazer com que aquela fumaça dele tenha um óleo, né, e vai penetrando nos tubos de ventilação da aeronave. E o ar-condicionado é essencial, a ventilação na aeronave é essencial. Então esse entupimento era um custo muito alto para trocar isso, uma aeronave custa milhões, né? Então resolveram cortar, porque ainda ficou uma época com área de fumante a bordo. Mas é Nossa, uma coisa. Eu fumo, mas eu acho legal ter acabado com isso, porque o cheiro de cigarro realmente é insuportável, né? Tem que fumar num ambiente tem livre. quantos anos que você fuma? Então, eu fumo por tempos, né? Eu comecei a aprender a fumar com 14 anos de idade. Eu passei temporadas fumando e temporadas sem fumar. É a minha bengala, é o minha válvula de escape. Nas horas mais difíceis, eu fui lá e peguei uma cigarra e botei no bolso. Entendeu? Minha bengala. Mas você começou a fumar como? Foi por ansiedade, experimentar? Não, a primeira vez foi porque vi os colegas fumando na escola, sabe? Então a gente via os colegas fumando, então a gente achava legal fumar e comprei cigarro a varejo escondido, tossi, vomitei, aquela coisa toda normal. Aí a gente fala assim, não dá, não dá, não dá. Mas aí depois você começa a tomar uma bebida, né? E por conta da bebida, que num primeiro momento é horrível, né? Você começa a o cigarro junto e a bebida e você se acostuma. Porque o primeiro gole de cerveja é amargo, é horroroso. Depois você começa a gostar do gosto amargo da cerveja, você nem percebe mais esse amargo. Então, é bem por Conta aí. pra gente. Conta pra gente. Boa noite, seja bem-vinda. Conta pra gente. Você falou no dia que a gente estava conversando em live, que a gente estava falando algumas coisinhas. Você disse que teve algo que te marcou muito na sua vida. Você começou a contar lá, eu falei, não conta, para deixar pro pod. O Então, que mais te marcou assim, Mário? Algo assim que para você contar assim pra gente, você disse que a história ruim é boa para ser contada. Foi uma criança que começou com 6 anos, cuidar da mãe, sempre foi uma criança que estudou muito. Mas tem algo assim para você contar pra gente que te marcou? então, muitas coisas marcaram muito a minha vida, né? Porque a vida ela é feita de momentos que você está por baixo ou momentos que você está por cima. Independente da posição que você está, nesses momentos você recebe coisas boas e ruins. E marca, às vezes, a intensidade daquilo que você recebe, né? Eu tive uma vida muito difícil de convivência com meu pai. É uma pessoa que eu sempre amei, respeitei, sempre quis assim o melhor, porque meu pai. Mas foi muito difícil a nossa convivência. E quando chegou no final da vida dele, com 93 anos, ele veio morar na minha casa. E naquele momento, eu que esperei a vida toda conviver com ele, eu tive a chance de dar a ele tudo aquilo que eu sempre quis dar. Mas eu tinha pressa, porque eu sabia que ele não tinha muito tempo de vida, né? E foi muito gostoso porque toda a comunidade da igreja dele, que me via assim de uma forma negativa,
Eles, naquele processo, foi assim, quando ele ficou doente, foi quase um ano da minha casa sendo invadida pelas pessoas da saúde do município para fiscalizar. Toda hora eu entro e saio na minha casa, pessoas da igreja, vizinhos, amigos, e eu sozinho, sem ninguém para me ajudar. Eu tinha uma pessoa que eu pagava para estar comigo, mas eu tinha que pegar, porque ele era homem, então não, a mulher não podia dar banho, trocar fralda, essas coisas era comigo. De noite quem dormia era eu. Quem faxinava a casa era eu, porque ela ficava com ele, né, dando uma fruta, acompanhando, conversando com ele, enquanto eu agia a vida. Então eu tinha que tomar conta de tudo, ir para a rua, pagar conta. E eu me entreguei assim ao máximo, eu esqueci de mim. E quando ele faleceu num domingo, e nós sepultamos ele na segunda-feira. Terça-feira decretaram a quarentena. E naquele momento que eu vi assim, o mundo está desabando no Brasil, o mundo desabando de um modo geral, aquela loucura toda, e eu sozinho naquela coisa toda, e o sepultamento dele, todas as pessoas amigas chegadas a mim sabiam que naquele momento eu ia esculachar o povo todo da igreja, entendeu? E aí, assim, foi um momento assim que eu parei, pensei, porque eu estava tão machucado, tão doído, e eu parei, pensei e falei assim, eu não vou tirar a honra do meu pai. Hoje não. Hoje não. Quando Ele vai ser homenageado, ele tem mais de 50 anos nessa comunidade, ele vai ser homenageado, ele vai ser respeitado, ele vai ser condecorado, ele vai ser lembrado com orgulho e com carinho. O que fizeram comigo, Deus cuida. Ele é a pessoa importante aqui hoje. E aí, eu cheguei para o sepultamento, que eu estava fazendo documentação, estava só me esperando para, né, descer o corpo. E aí o pastor perguntou se ele podia fazer cerimônia. Eu falei, claro, o senhor é o pastor dele, é sua responsabilidade. Ah, não, porque o senhor é filho, o senhor poderia querer outra pessoa. Eu falei, não, o senhor é pastor dele, essa honra é sua. Aí ele pegou, falou, mas antes de eu fazer as palavras, eu gostaria que você fizesse as suas considerações. Eu falei, então tá bom, tipo, né? Em vez de eu encerrar, ele quis encerrar, então beleza. Eu falei, eu só gostaria de deixar registrado que vocês perderam um grande colaborador, porque ele sempre amou vocês, reclamou da falta de visita, ele dizia que queria mais, mas sempre disse que vocês tinham a vida culpada, sempre desculpou vocês pela ausência, sempre amou vocês, estão perdendo uma excelente pessoa, né? E gratidão por vocês. Aí, depois disso, veio o pastor e fez assim um comentário da minha vida e de falar do que o cara fez um discurso, Catrina, que ele não esperava nada de mim, das coisas que ele tinha escutado a meu respeito, mas de vendo na convivência, mais de um ano com meu pai na cama, o cuidado que eu tive com o velho, sabe? Ele falava, espero que os meus filhos cuidem de mim como você cuidou do seu pai. Então, assim, foi uma coisa muito gostosa, que eu senti muito orgulho de mim. Tem hora que você tem que engolir todo o seu ódio, toda a sua mágoa e deixar Deus falar por você. Então foi um momento muito difícil, um momento muito lindo, que até hoje as pessoas já se passaram, né, esses anos, e as pessoas lembram do sepultamento do meu pai aqui com muito carinho, e sempre, pô, você é o cara, é o filho, você é o cara que fez. Então, assim, muita gratidão. Outras, tive outras na vida também, né? Quando você Eu, fala que você não teve você não tinha uma boa. Eu esqueci nas palavras, gente, quando a minha ansiedade acaba. uma boa convivência com meu pai, exato. Por quê? Porque é muito difícil. Não tem notícia daquela criança ainda, gente. Eu não consegui ver mais live nenhuma. Deixa eu voltar aqui. A convivência, ela é difícil porque você tem que entender a época das pessoas. Eu venho de uma família classe média baixa para quase pobre, mas com os valores lá do século passado. A minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha quase 40 anos. Então eu sou filho de uma mulher de 1923. Que foi filha de uma mulher de 1890. Então a minha avó foi de 1890. Eu fui sendo o último. A minha mãe, uma das últimas. A minha mãe casou tarde, entendeu? Então, assim, nós somos velhos, Caramba, entendeu? sua mãe foi. Mãe, meu Deus! É. Então, com esses valores, você imagina assim: os amigos do meu pai, da mesma idade do meu pai,
iam conversar e eles falavam dos seus filhos. E o meu pai ia falar o que do filho dele, que estava em casa lavando louça, esfregando roupa, porque a mulher dele estava doente e esse filho que fazia as coisas. Olha, você tem um filho e uma filha. Porque os homens não lavavam uma cueca na minha época. O preconceito já começa daí, né? Olha, homem não fazia unha, homem não passava base na unha, homem não fazia nada, não se depilava, homem não fazia nada disso na minha época. Não tinha isso. Isso veio da época de 80 para cá, não tinha. Tinha. Olha os hippies de 60, nossa geração foi essa. Nossa, ainda Você tem entendeu? geração, gente. Culturalmente, mas era cultural a coisa. Meu Mudou muito o mundo. Então, na cabeça do meu pai, ele não tinha assim aquele orgulho do filho dele. E eu não posso culpar ele por isso. A vida me apresentou um formato de ser. E para ele foi difícil lidar com isso. Entendeu? Deus. Ele me amava, ele me respeitava, ele sempre me elogiou, pô, você é muito inteligente, ele sempre acompanhou a minha vida, mas para ele era difícil apoiar e estar ali. Na hora do comentário era sempre meu irmão, era sempre os enteados dele, entendeu? Então isso traz uma dificuldade na comunicação. A gente percebe, né? Isso faz com que a gente se afaste, né? Da família, E nessa dos época que amigos. você cuidou da sua mãezinha, como que ficou assim? Você teve que estudar o dobro, né? Você estudou o dobro, você caiu de cara. Como que você conseguiu dividir o tempo? Então, eu sou uma pessoa que eu não preciso estudar para nada. Se eu entender a coisa, eu capto aquilo, entendeu? Eu tenho que entender o que que é. Então, qualquer coisa que eu tenho que falar sobre o assunto, se você me falar uma vez, eu vou entender o processo. Você tem uma facilidade. Tenho de pegar aquilo na boa. Então, assim, matemática eu tinha que decorar as fórmulas e entender como aplicá-las. Mas nós somos de uma época que a gente aprendia deduzindo a forma. O professor ia brincando com as coisas no quadro até chegar na fórmula. Então, até a fórmula a gente sabia fazer. Caramba! Entendeu? O ensino era outra qualidade de ensino. Então, no formato que eu estudei, para mim foi tranquilo. Hoje eu acho que é mais fácil ainda, que hoje é a sua opinião em cima daquilo que está sendo discutido. Fica mais tranquilo. Hoje É. em dia, lembrando o tempo que você foi criado, tudo, você acha que se hoje algumas coisas de antigamente fossem aplicadas, deixaria de existir algum tipo de problema? Então, para se pensar em mudar alguma coisa hoje é complicada, porque hoje nós somos frutos dessa sociedade que a gente vive e desse modelo de família que foi criado. Entendeu? Então, Amor. então, desculpa. Então, assim, o modelo de família hoje é diferente, a criação hoje é diferente. Nós tínhamos, assim, um modelo de família onde os pais eram provedores Entendi. e as mães, elas tinham obrigação, o dever de cuidar da casa e do lar. Então, tudo passava pelo crivo da mãe 24 horas. Então, essa geração, uma geração foi cuidada pela mãe. Então, ela teve regras impostas pela mãe. O pai tinha a palavra, mas a mãe resolvia o negócio todo. Só que, de repente, a família começou a sofrer alterações. A mulher foi trabalhar. Quando a mulher vai trabalhar fora, ela vai para complementar a renda do marido. Eu estou fazendo uma análise assim como eu vejo a coisa, tá? Mas quando ela vai complementar a renda do marido, o mercado de trabalho absorve ela com um valor de salário menor do que o valor pago ao homem. Porque naquele momento que a mulher está ingressando no mercado de trabalho, a mão de obra feminina não valia a mão de obra masculina, era assim que o mercado entendia. O que aconteceu? A coisa de equiparação de salário, essa briga e tudo, e essa mãe ausente da casa, ela começou agora a delegar o cuidar desses filhos para outras pessoas, tá? Só que nesse momento o mercado de trabalho entendeu que a mulher dava conta do trabalho por um preço menor. Então o que o mercado de trabalho fez? Começou a mandar os homens embora. O marido agora ficou desempregado. Se o marido ganhava 10 mil e a mulher passou a ganhar 7, agora dentro de casa não tinha mais 17, só tinha 7. Caramba, verdade.
E esse marido começou a meter o pé, as famílias começaram a se desestruturar e as mulheres começaram a achar que elas estavam empoderadas ao ponto de começar a levar uma vida sozinha. É a minha visão. E elas começaram, pô, eu posso fazer meu filho, eu posso bancar, pá, porque eu trabalho. E isso espedaçou com a criação dos filhos, porque virou uma coisa assim que o filho ficou solto nisso, ele vai para a creche, ele tem babá quando a pessoa tem grana, mas não tem. É muito difícil às vezes, a pessoa ter esse cuidado do pai, da mãe, da conversa. E o que aconteceu nisso, que faltou nisso tudo? A mesa de refeição. Porque na mesa de refeição as coisas eram resolvidas, eram conversadas, a família se sentava à mesa para tomar o café, para almoçar, para jantar, pelo menos em alguns momentos. Mas hoje é muito raro você ver uma família se sentar à mesa para almoçar. Verdade. Quase não tem. É sempre no Não sofá, tem. no quarto. E antigamente eu lembro que meu pai e minha mãe, a gente sentava na mesa, todo mundo junto, almoçava, jantava. Tinha aquela conversa, aquele Sim. sentimento parental, de familiar, tá Você entendendo? vai, você vai para um restaurante, por exemplo, você vê uma família ali, marido, esposa, dois, três filhos, cada um com seu smartphone na mão, conversando com pessoas aleatórias, eles não sabem nem o que eles estão fazendo ali. Entendeu? Não tem Às vezes até a comida eles vão pegar pelo aplicativo, cada um vai para um lugar, pega a sua comida, quer dizer, eles só entraram para comer juntos, mas eles não estão ali. Então, essa falta, como é que você vai agora pegar e implementar regras? Você tem que mexer na estrutura toda, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa relaxar, entender que tá terrível, mas a gente pode melhorar na nossa comunicação, com os nossos em casa, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso redor. Gratidão, gratidão pelos presentinhos, gente. Eu não estava nem prestando atenção, tentando me concentrar que eu estou nervoso. Ah, para. Mário, em relação ao seu casamento, sua sexualidade, como que você foi aceito pela sua família? Que tipo de Então, preconceito você já passou? eu assim, eu nunca, eu achei assim muito perigoso, que loucura, né? É a questão de definir alguma coisa, Uhum. entendeu? Que eu falei, se eu vestir essa roupa, eu vou ter que ser isso. E será que isso aí me completa, resolve para minha vida? Então, eu nunca quis vestir roupa e eu venho, né, a experiência que eu tinha no início, a experiência de memória sexual foi de violência. Então, de abuso. Então, foi uma coisa que não foi legal. Então, isso ficou amortecido na minha cabeça, né? Então, não tinha como desenvolver afeto, nem por homem, nem por mulher, porque aquela coisa ficou mal resolvida na cabeça. Muito bem. Só que quando vem a coisa eu comecei a sentir atração por ambos. Uhum. Achei estranho. Mas eu não era capaz de namorar uma menina porque eu achava que eu não tinha condição de chegar junto. Eu me achava meio feminino. Mas também não tinha coragem de chegar num garoto porque eu achava que iam me debochar. Então eu fiquei naquele meio termo, né? Até que um belo dia eu conheci uma mulher e ela praticamente me papou, né? Então, e eu tinha 17 anos, né? Então foi uma experiência legal, né? Aos 17 anos, com uma mulher de 32, mãe de três filhos, foi uma coisa bacana, né? E nós ficamos juntos durante um longo tempo, né? E a partir daí eu me descobri, eu falei, pô, agora eu posso experimentar outras coisas, porque, tipo, se nada der certo, eu posso ser homem, entendeu? E aí eu experimentei. Então, assim, resumindo, eu tive 8 casamentos com 4 mulheres maravilhosas e 4 homens maravilhosos alternadamente, entendeu? E fui fiel a todos eles e a todas elas. Porque Teve a, que fi- ser a, número ímpar. Oh, a, fi- a, fi- estou solteiro desde 94 eu tô solteiro, vocês acreditam nisso? Que eu parei de casar em 94. Eu tive os casamentos solteiro, mas assim. não tá sozinho, né? Não, eu tô sozinho, na boa, eu tô sozinho, eu tô. Eu sou. Não, sozinho mesmo, na boa. A gente tem flerte assim, uma pessoa que conversa, mas não, sozinho. Com Hoje, Jesus. hoje então, você se considera bissexual. Eu hoje estou me considerando assexuado, né? Porque assim, eu estou fora da prateleira, né? Eu não estou pensando nisso, entendeu? Aí assim, quando você não está pensando, Tá tudo fechado. é, não estou pensando mais em sexo, né? Hoje é muito mais interessante, o prazer é muito maior você trocar de carro do que arrumar um namorado. Não sei, sabe? Os valores são outros.
Você passar uma viagem maravilhosa do que um beijo na boca, Nossa, viagem é tudo. né? E às vezes Se você der mole, pega, às você vezes não pega. Se der mole, se alguém da plataforma falar assim, ó, tô interessado em você ou interessado em você, você vai pegar ou você vai falar, não, quero não, tá de boa. por aí, por aí, por aí. E eu viajo muito também, né? Eu não tenho tempo. Para mim conhecer uma pessoa seria uma pessoa que tivesse a mesma disponibilidade que eu, com o mesmo gosto que eu, para sair afora. Já estou arrumando as malas, estou indo, já tem já BH na pauta, tem São Paulo logo em seguida, tem um monte de coisa. Quinta-feira eu chego em BH, já almoço quinta-feira em BH, já está tudo marcado, Ô, Mário, quando você entendeu? fala pra mim que você sofreu abuso, esse abuso ele ficou pra você durante algum tempo ou assim que aconteceu o fato, você comentou com algumas pessoas? Então, geralmente, eu não sei, eu posso falar da minha vida, né? Já tive em Floripa agora, início do mês, casamento do meu sobrinho. Fiquei na Palhoça, ali no Pedra Branca. Aí, o que acontece? Quando isso acontece na família, que normalmente é no meio familiar ou pessoas muito próximas da família, Sim. a criança ela sofre uma coação, não fala nada pra ninguém, senão você vai apanhar. E a gente acredita nisso, entendeu? Mas quando, no primeiro momento, eu me calei porque eu tive medo, né, de apanhar. Mas no segundo momento, a coisa aconteceu de ver a minha roupa suja. É, apanha sim. E quando viram minha roupa suja, a minha tia me pegou pela orelha e me saiu pela cidade inteira, mostrando aquela roupa suja e dizendo para todo mundo que não ia deixar eu brincar com mais ninguém porque eu não era de confiança. Meu Deus, ela Então mandou esse você. é. Mas ninguém examinou para ver o estado que eu estava, entendeu? Ninguém me deu um banho, eu tinha 9 anos de idade. Ninguém me deu um banho, ninguém me examinou, ninguém levou no médico, ninguém quis olhar. Meu Deus, e como que Então, são coisas fortes, entendeu? Mas isso faz a gente ficar forte. ficou sua cabecinha? Porque, gente, 9 anos, gente, é a idade do meu filho. Fica horrível. Aí Você você deve passa, ter aí passado você por. passa, aí se passam 50 anos, a vida te dá a oportunidade de você olhar na cara da pessoa e você relatar tudo isso e falar: você foi um FDP, mas eu te perdoo, lixo. E hoje, e você conseguiu perdoar mesmo? Seu coração tá limpo, tudo? Tá tranquilo, tá de boa, entendeu? Hoje você tem filhos ou. Não, Tenho. porque às vezes a pessoa Eu tenho filhos que a vida me deu. filhos adotivos. Sim. E como Eu nunca pai? quis. Como que o Mário é como pai? Pô, eu sou muito protetor, porque eu brigo com as minhas afilhadas direto, sabe? Eu puxo a orelha delas. A minha afilhada, a caçulinha, tem 2 anos, eu esculacho com ela. Ela chega aqui em casa sem chinelo, de volta, mete o pé, tá descalça. Aí ela, Dindo não, volta, mete o pé que você tá descalça, pé tá no chão. Você tem chinelo? Aí ela vai lá e volta. Aí a mãe dela fala assim: você briga tanto com ela e ela te adora. Eu falei: porque eu não passo a mão por cima da cabeça dela. Vocês ficam deixando a garota feia descalça na rua igual uma palhaça. É. Então ela entende que eu cuido dela, que eu sou muito protetor. Eu falo: eu não quero que ninguém fale de vocês. Quem pode falar de vocês sou eu. Os outros não podem falar de você, não, tá? Igual a mascarada comigo. Não dá. Foi minha mãe na vida passada, é possível. Porque eu sou assim, entendeu? Eu sou cuidador. Eu não gosto que ninguém fale dos meus amigos. Eu compro briga de todo mundo. Eu tenho que parar com isso. Tem não. Eu sou paizão mesmo. Eu sou paizão. Eu não gosto. Cara, se eu chegar no supermercado, alguém estiver humilhando uma caixa, um balconista, eu arrumo um barraco na hora. Se fizer comigo, eu até deixo passar, tá entendendo? Mas não faz com ninguém perto de mim, não, que eu compro a briga.
Porque Mário, eu acho que é hoje em dia, quando humilhação. desculpa te interromper. Você Fala. fala que você defende, realmente, você é um grande amigo. Mas você acha que você se considera uma pessoa que tem a valorização que você deveria, que você merecia ter dos seus amigos, ou você é mais amigo do que eles? Então, essa questão do valor, eu vou responder a você de uma forma bem simples. Eu não posso mensurar os meus valores pelos outros, entendeu? Então, assim, eles estão me tratando da forma que eles acham que eu estou nivelado para eles, e está tudo bem. E o meu nível também de fazer as coisas é no meu nível, não quer dizer que seja mais alto ou mais baixo, tá entendendo? Então, assim, eu dou o meu melhor, que eu acho que está certo, e às vezes eu estou errado, não acerto sempre. Mas eu nunca penso assim que eu estou fazendo mais e estou recebendo menos, não, eu não penso dessa forma. Eu fico preocupado se eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Essa é a minha preocupação, de não ser omisso, entendeu? Então a gente está numa batalha. Aí eu espero, pô, vamos lá, vamos pegar junto o negócio aqui. Tem que carregar 100 sacos de cimento? Eu e Katrina, vamos carregar 50 cada um. Na minha cabeça funciona assim. Mas eu começo no pique, levo um, levo dois, você tá lá no primeiro saco ainda, já cheguei no 10. Eu falei, pô, a Katrina tá difícil com ela, eu vou meter o pé. Então eu vou, entendeu? Jogando, 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 assim. No final, eu vou falar assim, pô, eu e a Katrina botamos 100 sacos lá dentro. Eu não vou falar, ó, não, mas eu botei 80, que a Katrina ficou enrolando, ela só veio com 20. Não, 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 você deu os seus 20, era o seu melhor. Você que tem que fazer um exame de consciência e falar, pô, fiquei nas costas do Mário, pô. Você faz a sua parte. Você não faz Sim. nada esperando nada de ninguém. Você, eu defendo, eu sou amigo. Você, na sua Não, cabeça, não. sabendo que você está sendo, pronto. Porque eu nasci. Katrina, a minha mãe contava uma história pra mim, tudo tem a ver com educação e cultura que a gente recebe. Meu filho, você nasceu em casa. Teu pai foi pegar a bicicleta para chamar a parteira, tua parteira foi pegar outra criança. Aí não tinha parteira para pegar você, mas lá a família dela indicou uma outra parteira. Teu pai partiu na bicicletinha dele atrás da outra parteira. Nisso você começou a vir ao mundo. Você era meu segundo filho. Eu já sabia como é que era a manobra. Eu tinha tido o primeiro em casa. Meu filho, você encaixou e veio sozinho. Quando a parteira chegou, só foi o momento dela cortar o teu cordão umbilical. Eu estava apavorada no quarto, era uma quarta-feira e a macumba batia, mas batia, batia, que era 10 horas da noite a macumba. Você imagina a minha mãe evangélica, eu nascendo a macumba batendo, você tá entendendo? Eu sozinho vindo ao mundo. Olha que situação que eu venho. A minha mãe gritando, dando glória a Deus, aleluia, e reclamando da macumba, eu nascendo sozinho. E eu brinco, né? Que se demorasse um pouquinho mais aquela parteira chegar, os meus dentes teriam nascido, eu teria ruído aquele cordão umbilical, eu estava solto e pronto para o mundo. Então, assim, eu não posso contar com ninguém, Katrina. Eu já tive, assim, crise renal. Quem conhece o Rio de Janeiro, dirigindo em Madureira, em cima do viaduto Negrão de Lima, eu tive uma crise renal. Eu desci, fiz o contorno, eu tinha um Fusca na época, e fui parar no hospital ali em Irajá, o PNM. É um hospitalzinho particular que tem ali em Irajá. Larguei o carro no meio da rua, joguei a chave em cima do guardador, falei, estaciona, se vira, já me joguei dentro do hospital, já caí no chão. Quando eu entrei no socorrido, crise renal, fiquei 15 dias internado. Você Eu fui sozinho para o Você foi hospital. muito independente, né? Porque uma criança de 10 Sim. anos, cuidar da mãe, cuidar da Fiz uma casa. cirurgia de hérnia, vim com pontos de fora a fora, isso, perto do cemitério. De fora a fora o corte, né? Corte que foi corte mesmo, né? Tá maior que uma cesárea. Saí, fiz a cirurgia 22 horas lá no Andaraí. Fui liberado às 7 horas da manhã. Peguei um Uber e vim para minha casa e fiz o almoço do meu pai. Operado. Botei, botei roupa na máquina, tudo. Só não tirava a roupa da máquina para secar porque era pesada a roupa molhada. Mas a roupa seca eu levava pecinhas e pecinhas e botava lá. Fazia a comida dele, só não levava panela para mesa. Fazia o prato dele e levava. Mário, Entendeu? em que momento da sua vida, assim, que você olhou pra cima e você, na sua cabeça, você pensou que você estava no fundo do poço, que você pensou que você não ia dar conta? Teve vários momentos, mas o momento mais terrível da minha vida foi um dia que eu estava na minha casa, sozinho, eu não tinha emprego, estava desempregado naquele período, e eu não tinha o que comer.
não tinha o que comer. E eu olhei para o céu e falei assim, Deus, o que vai ser? Eu não tenho a quem pedir, porque o meu orgulho não deixa, né? E eu acho que ninguém tem a obrigação de se sentir culpado por eu não ter e ter que dividir aquilo que tem. E é um drama muito grande na minha cabeça isso. E aí Deus falou comigo assim, faz comida e vende. Eu senti aquela voz ali, faz comida e vende. E eu comecei a conversar com minha cabeça, né? Mas como fazer comida e vende? Que comida? Faz o cardápio com tudo que você sabe fazer. E eu sentei na mesa, peguei um caderno e comecei a colocar todos os tipos de coisa que eu podia fazer com peito de frango, com coxa contra coxa. Cardápio de frango ficou enorme. Era ensopada milanesa, a parmegiana, grelhado, acebolado, a carne é a mesma coisa, carré, tudo. Legumes, tudo. Fiz uma lista. Montei um monte de prato. Agora vai pra rua e oferece e vende. E eu cheguei para vender, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, Catrina, te juro. Eu tinha uns 20, 30 reais de limite no cartão de crédito. Não tinha nada. Em fogão de lenha no quintal, o gás tinha acabado. Cheguei numa borracharia, falei pro cara, o cara pegou o dono, falei pro dono, me apresentei. Falei para ele, estou fazendo comida em casa, comida caseira, na lenha. O cardápio variado. Dei para ele aquele monte de folha escrita à mão, ele olhou, olhou, olhou. Mas o que você vai fazer? O que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo. Estou divulgando, mas estou fazendo. O que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã, qualquer coisa que você pedir. Esse cardápio todo? Eu falei, sim, mas tem um detalhe. Ele, qual? Até às 10 horas eu aceito pedido, às 11h30 eu entrego. Beleza. No dia seguinte o cara pediu um bife de contrafilé, pediu um bife de carré, pediu uma contracoxa com molho, ele pediu um monte de coisa diferente, batata frita, batata com molho, e eu só fui preparando e levei as 10 quentinhas para ele. 15 dias depois eu estava com a menina me ajudando na cozinha. Então, assim, o fundo do poço Tem uma mola. sempre é a saída para o sucesso. Sempre tem uma mola que você vai lá, pá, e pula. Tem. Tive outras também, mas essa foi porque essa não tinha o que comer. E fazendo comida, entendeu? Deus me deu essa dica, vai fazer comida. E eu vou te falar, hein? Agora eu vou te contar a parte boa. Sabe por que o negócio acabou? Porque você tem que saber com quem você faz parceria. Essa mulher que eu peguei para colocar para me ajudar, que estava desempregada, o marido não estava sustentando a casa, estava batendo nela, ela começou a reclamar que tinha muito prato para lavar, que algumas pessoas passaram a comer na minha casa. Ela começou a reclamar que tinha um cliente que pedia 2 omeletes e tinha que bater o ovo. Eu falei, menina, para de reclamar, o omelete é a coisa mais barata, ele é o dono da borracharia. Esse homem é o segredo do meu sucesso. Eu vou fazer essa omelete com o maior amor para ele. E essa mulher começou a colocar energia ruim, energia ruim, energia ruim. Na borracharia, o sobrinho da borracharia começou a reclamar que minha comida era pouca, que minha comida não era boa. Ele tomou um nojo da minha comida, do garoto. Aí ele começou a pegar os outros meninos dizendo que a comida da outra mulher era melhor. Aí ele dividiu a borracharia. E por causa dessa energia ruim, então, gente, cuidado com quem vocês colocam. Cuidado com quem vocês contam aquilo que vocês vão fazer. Ó, fica em segredo. Sempre em segredo. Hoje, qual a definição depois de tudo que você passou na vida, o que você falaria sobre felicidade? A felicidade depende do seu ponto de vista. Porque se você olhar as coisas ruins ao seu redor, você não vai encontrar felicidade em lugar nenhum. Mas se você esquecer as coisas ruins e começar a ver as coisas interessantes, porque a gente está aqui vivo. Então, primeira coisa, ó, estou respirando. Tem água para beber, que é essencial. Sem água você não vive. Entendeu? Você tem a oportunidade de fazer qualquer coisa hoje na sua vida. Você está vivo, você pode fazer qualquer coisa, né? Então, isso para mim é felicidade. Porque a pessoa então que está presa num quarto de hospital não é feliz. Ela pode ser feliz também, depende, porque eu já estive internado e fui feliz ali naquele leito. Naquele momento eu estava me preparando para sair ou não. Mas eu tinha que viver aquele momento de forma prazerosa. Resumindo, oi Luísa Mota, sua linda. Resumindo, o que acontece? Se você pretende ir a São Paulo, não espere para ter prazer quando chegar em São Paulo.
Comece a ter prazer e felicidade arrumando as malas, imaginando quantos dias você vai ficar. Ô, sua linda, imaginando assim, se vai estar frio, tá calor, os lugares que você quer ir em São Paulo, sabe? Os momentos que você. Revisão do carro, reserva de passagem, de hotel, hospedagem na casa de amigos. Planeje isso tudo com muito prazer. Não fique reclamando que tem que trocar o óleo do carro, que tem que fazer mala. Isso tem que ser prazeroso, que se o prazer só estiver quando você chegar em São Paulo, pode ser que a gente não chegue em São Paulo. Você tem que viver o agora, né? O Com agora. intensidade, passar por cima das diferenças, passar por cima das coisas que nos magoam, sabe? Porque a gente vai explodir, vai falar, vai ficar magoado. Sim, somos humanos, mas depois essa energia não pode ficar dentro da gente, né? De ficar reclamando o tempo todo, ficar o tempo todo, não sei, o trânsito tá ruim. O trânsito tá ruim porque tu tá no trânsito, dentro de um carro, indo pra algum lugar. Se tu não tivesse lugar nenhum pra ir, tu não tava dentro do trânsito agora, acorda pra tua vida. Dentro de um carro e tá reclamando do trânsito, gente. Tu é. É um jumento pra andar. Eu tenho que varrer a casa. Tu tem uma casa pra varrer, né? Oh, meu Deus. Gente, Ai, gente, eu vou ter que tomar banho. Pô, você tem um corpo lá, vai ter água na tua casa, sabonete, né? tem água. Não é? Então, piração de cabeça. Ai, Cruz, desculpa. Obrigado, Sidney. Qual é o seu defeito hoje? Você tem algum defeito? Ou você acha que as suas qualidades elas conseguem esconder os seus defeitos? Não, eu tenho muito defeito. Defeito pra caramba. Um dos meus defeitos principais é que eu sou muito. é, 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 eu sou muito inquieto, eu não consigo às vezes terminar de ver o processo. Eu atropelo as coisas, entendeu? Então isso é horrível, porque às vezes eu tiro conclusões precipitadas, às vezes eu atropelo o bonde, entendeu? Então assim, Tá. é. Então, às vezes, então, e isso é uma coisa que eu me paro hoje de escutar mais, de segurar mais, porque é um defeito que eu tenho de às vezes me atropelar, entendeu? Às vezes Muito fala ansioso, muito ansioso. ansioso. Tô entendendo. E hoje em dia, ô Mário, depois com toda essa experiência que você viveu, com todo, né, você tá dando tapa na cara aqui de muitas pessoas, com a sua lição de vida, com a sua superação, o que você falaria sobre traição? Então, traição. Eu vivi vários relacionamentos e sempre fui fiel aos meus relacionamentos. Não, e deixei sempre bem claro isso, se alguns dos meus ex-maridos, ex-mulheres aparecerem na rolagem aí, né, tem gente fora do Brasil, gente pelo Brasil, toda gente fora do Brasil na Europa. Eu não vou falar o nome de vocês, não. Mas beleza, eles sempre vão lembrar de uma frase que eu sempre falei com todos eles. Primeiro ponto, se alguém falar que, o Mário me comeu, pode ser que seja verdade. Se alguém te falar, eu comi o Mário, pode ser que seja verdade. Agora, se alguém falar, eu tô comendo, ou o Mário tá me comendo, é mentira. Eu estou com você. E por que que eu sou fiel? Porque eu achei graça em você, você me completa, e eu não quero ter o trabalho de ficar mentindo, arrumando uma história, imaginando o horário, criando uma cena, porque mentir dá trabalho. Criando uma cena perfeita para te enganar. Quando na verdade eu estou me enganando, eu posso te dar um pé na bunda e viver minha vida que eu sou feliz, solteiro, sou dono do meu nariz. Então, enquanto eu estiver com você, não duvide da minha sinceridade, porque a primeira pessoa a saber é você. E assim, o que que acontece? Teve momentos que eu falei para minhas mulheres, pô, a tua amiga... E comentei também, aquele nosso amigo, que pedaço de mau caminho, porque realmente era um homem bonito, um homem gostoso, era uma mulher bonita, uma mulher gostosa. E ela comentava comigo também, como os meus maridos também comentavam comigo. Aquela mulher bonita, né, Mário? Ela era muito bonita. Aí falava, e aquele cara, sim, Caramba! entendeu? Então, assim, sempre tive essa. E por incrível que pareça, tomei galha. Tomei galha. Porque nunca ninguém teve coragem de falar pra mim, entendeu? Porque assim, o que acontece? Eu sempre fui tão sincero que assim, a pessoa se deixou levar, e quando ela viu, ela estava dentro de um emaranhado que ela não tinha coragem de falar na minha cara te trair. Então a pessoa enrolou a situação, deixou aquilo ficar muito chato ao ponto de eu perceber. E a gente não é burro, né? A gente percebe.
A adianta. gente percebe. Não adianta. Não, você botou a mão no corpo de uma pessoa que dorme com você todo dia, bebê. Só de você botar a mão no corpo, quando a pessoa não dá, a pessoa já dá aquele toque, já tá dando choque. Só de você. O beijo já não rola mais, começa a enrolar a língua, o toque da pele. Boa noite, Camilo. Então são coisas realmente que assim, a traição é feio. Mas o que que eu vou falar para as pessoas? Olha só, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, deixar que a pessoa que nos traiu seja uma coisa para nos machucar, porque ela não disse que a gente é pior, ela só disse que ela não vale nada, Uhul! entendeu? Gente do céu, É esse sobre Matheus, isso, vocês estão anotando as frases dele? entendeu? Ela provou que ela não vale nada. Você não tem que provar nada. Porque se a pessoa tivesse hombridade, ela chegaria para você e terminaria essa relação de uma forma prazerosa. Ó, não dá mais, eu não gosto mais de você, acabou o tesão. E a gente tem que ter hombridade para reconhecer quando a gente perdeu. Perdeu, Playboy, não é mais que ninguém. Essa mania que a gente tem, eu brinco com isso, falo e me policio. Minha ex-mulher, meu ex-marido, ex o que? Você teve alguma coisa algum dia? Meu marido, minha mulher. Aí você separa e continua, meu ex-marido. Que ex-marido? Ele é o pai do meu filho. Alguma coisa, fica essa relação de propriedade. Aí muitos homens não aceitam que a mulher reconstitua o casamento e muitos homens também. E fica essa guerrinha, sabe? De confusão, aí é muita loucura. Mas a traição, ela diz de quem está traindo. Porque tem muita forma da gente evitar uma traição, da gente conversar para que a gente não ficar mal depois, porque a gente é que está fazendo isso. A gente está se escondendo atrás de uma mentira. E é desagradável, né? A pessoa fica mantendo horário, aí botando lá no celular lá, em vez de botar o nome da mulher, bota lá primo não sei o quê, chefe não sei o quê. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu já peguei demais, já peguei demais. Não é? Ah, eu vi uma vez numa live que você faz esses tapetes, esses forrinhos, coisas mais lindas. Como que você começou a fazer? Então, Conta essa história. minha mãe era costureira. E numa das vezes que ela, assim, que ela ficava melhorzinha, ela levantava da cama e ela ia para a máquina de costura fazer uma renda complementar. Era início de ano, o material escolar precisava ser comprado, a máquina cheia de costura e não tinha o dinheiro, porque não tinha entregas, encomendas, né? E eu falei, não tem que resolver isso. Eu falei, eu vou costurar. A minha mãe, olha isso, hein? Eu tinha 12 anos de idade. Ela falou, fecha a janela do quarto, porque a máquina era no quarto, né? Para ninguém te ver de dia. Acende a luz que eu vou te ensinar. E aí eu aprendi. Só que minha mãe me ensinou do modo mais cruel, né? Porque errava a costura, tinha que desmanchar ponto por ponto com a agulha de mão, para não marcar o tecido. Então não podia usar gilete, entendeu? Gilete ela que usava. Então ela vai desmanchar para você aprender, que da próxima vez você vai fazer certo para não ter que desmanchar. Aí toca desmanchar a costura. Aprendi. Depois eu comecei a fazer as minhas roupas. Aí eu pedi uma costureira vizinha da gente para me ensinar a cortar e modelar. Ela me ensinou, eu passei a pegar as minhas roupas, comprar tecido e fazer as minhas roupas. E Caramba, depois, no momento de crise da minha vida, eu comecei a entender que eu podia pegar tudo aquilo que eu sabia, bordar pano de prato e vender. E durante muito tempo eu me sustentei com pano de prato. Eu já fiz muita coisa para ganhar dinheiro na vida, Katrina. Eu já tive carro de vender travesseiro na rua. Olha o travesseiro, a promoção de fábrica, bababá, vou ficar o dia inteiro vendendo travesseiro na rua. brasileiros? Já vendi travesseiro na rua, eu já trabalhei em padaria, eu já fui ambulante de vender bala em ponto de ônibus. Eu fiz tudo isso. Caramba! E hoje Já, você costura de tudo. tudo, qualquer coisa eu costuro. Nossa, se quiser mostrar pro pessoal algum trabalho seu, fica à vontade, tá, Mário? Eita, beleza, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Fazer, Chama pra minha casa. quem quiser encomendar algum trabalho. Então, eu normalmente eu faço só por encomenda, eu não tenho uma linha de produção própria porque é hobby, é coisa que eu faço mesmo para Vamos trabalhando ver numa coisa. Catrina Furacão. Ó, isso aqui ó, é um suplá. Lindo, olha que gracinha, gente.
De Ele é colocar todo feito. o prato em cima, né? Isso aqui é as costas dele, material modelado, e aqui é todo com retalho. Então tem muitas coisas que eu faço. Eu trabalho. Isso aqui, um outro trabalho que eu estou começando a fazer. Nossa, tudo de retalho? São vários quadros. Isso aqui tudo é montado, entendeu? Então tem muita coisa. Deixa eu te mostrar outras coisinhas aqui que eu tenho. Mas esse aqui é bonito. Isso aqui é uma passadeira. Deixa eu jogar aqui no chão, deixa eu virar a câmera para você. Tá. Você consegue fazer roupa, tudo? Faço. Gente, mas que homem guerreiro, né? É aquele negócio, quem não tem cão caça com gato. Olha que lindo! Vendo? Todo no retalhinho. Pedacinho por pedacinho. Quanto tempo que demora para você terminar um trabalho bonito desse? Meia hora. Meia hora? Claro. Estou o tempo todo brincando com isso. Que gracinha, ó, a Anne tá interessada no seu trabalho. Essa bolsinha que ele faz, gente, que bonitinho. Olha que gracinha. Isso é pra pôr maquiagem? Porque você que viaja, você precisa ter umas coisinhas para separar as coisas, né? Então, faça a grande, a Rosinha média, a com pequena. cupcake, que bonitinho esse rosinha com cupcake. Olha, gente. Então, são as coisas que a gente faz. Minha. Então hoje você já trabalha com tudo já. Hoje em dia, se ficar sem trabalho, se ficar sem dinheiro, já tem um monte de coisa para fazer. Então, hoje eu sou aposentado, entendeu? Então, assim, é tudo por hobby mesmo, é só para distrair a cabeça. Eu montei um ateliê, eu montei as coisas com máquinas boas, um ambiente gostoso para trabalhar, ó. Eu tenho aqui, Legal, cara. ó, esse aqui é meu ateliê, eu estou no ateliê agora, entendeu? Tem mais máquina aqui, ó. Olha, Isso aqui é verdade, um crochê enorme que eu estou fazendo, que eu faço crochê também, estou fazendo uma passadeira de crochê, olha que lindo esse azul. entendeu? O Aí eu Ariel faço muita você coisa. podia Ao vender mesmo tempo, isso aqui é meu ambiente. Aqui são os meus retalhos, meus armários. Aqui, a muito minha cadeira gamer, onde eu faço minhas lives. Aqui é meu ambiente, onde eu fico. Aí eu tenho aqui as minhas costuras, dá um giro aqui na cadeira. Lá atrás a minha TV, as minhas máquinas, Olha, gente, é um lembretes. ateliêzinho. O É um Ariel ateliêzinho. de você vender isso para aluno colocar caneta. Eu tô para montar uns kits, porque o pessoal me pede, né? Agora eu tô com a demanda de suplar. Aí tem um monte de gente me pedindo suplar. Aí eu tô montando, que eu vou comprar o material, vou entregar essas encomendas que eu fiz para minha manicure e dei de presente para ela. Nossa, ela arrumou tanta encomenda para mim que eu falei, chega de suplar agora, vamos mudar o disco. Vou fazer uns tapetes agora, uns jogos de tapete de banheiro. Quero fazer uns tapetes bonitos de banheiro, que são jogos bonitos, né? Você faz o tapete do lavatório, aquele que encaixa no vaso e o tampo. Ai, é lindo. Eu É, amo a- gente. é A esse. Ana do Rio de Janeiro, ela quer seu É, telefone para encomendar e para assim, é uma coisa gostosa, porque é bom você lavar na máquina, é rapidinho para secar, e você, né, tem um. É muito gostoso. muito Então, bom. assim, eu faço de tudo um pouco, porque a vida me colocou nessa situação, entendeu? Ou você faz, ou você vai ficar sem fazer. É desse jeito. E você não pode arregar, não, Katrina. Nunca você pode falar, eu não sei fazer. Quando eu não sabia fazer uma coisa, eu dizia assim: isso aqui você sabe fazer? Eu digo, eu posso aprender. Eu nunca dizia, eu não sei, eu posso aprender. Entendeu? Então a pessoa me ensinava, se ela não tinha ninguém para fazer, eu estou dizendo que eu posso aprender, eu não disse que eu não sei, eu disse que eu posso aprender. Com certeza. Sempre aprendendo novas coisas, né? Sempre, porque te agrega na sua vida. Uma hora você pode precisar disso, Eu também entendeu? sou um assolão, sou multiuso. Eu sei fazer tanta coisa que, nossa senhora. Às vezes Bom, né? nem eu acredito que eu faça esse tanto de trem. Gostoso. Ô, Mário, hoje em dia, você tem algum sonho? Você já realizou todos os seus sonhos? Não. Tem dois sonhos para realizar ainda. Acho que todo mundo que não fez isso, que um dia quer fazer. Pisar na Europa e pisar nos Estados Unidos, que o Brasil eu já conheço praticamente todo. Então falta isso. 2024 eu realizo. Você tem vontade de sair do Brasol? Dá um pulo na Europa, dá um rolê na Europa e dá um rolê nos Estados Unidos. Hoje em dia, se fosse para você se aconselhar,
quando você era o Mário do passado, e lembrar de algum grande arrependimento que você teve na sua vida, o que que você falaria? Carlos, eu perdoava teu chifre. Ai, velho. Ai, eu... Ai, gente, ainda disse que tá nervoso. Tá nervoso o quê que você tá nervoso? Nervoso. Não, do nada ele solta uns negócios desse, velho. Ué, veio, você foi de imediato, eu não penso muito. Sai. E Valeu, Anny. você tem alguma saudade que você sente saudade diariamente? Da minha mãe, sempre. É uma saudade que nunca se fecha. E por isso ela se mantém viva, porque eu nunca esqueço dela. Então, as pessoas, elas só deixam de existir quando a gente deixa de falar delas e deixa de pensar nelas. Enquanto a gente pensa com saudade, elas continuam imortais pra gente. Verdade. Entendeu? O espírito permanece, só vai embora a carcaça, né? O corpo. Isso. E fica a saudade. E a pessoa viva na gente. Se você tivesse o poder de apagar alguma memória sua, qual memória você ia apagar? Do dia que eu dei um tapa na cara do meu irmão. Nossa, pesado, hein? Foi. Mas foi por briga boba, vocês já se perdoaram? Uma idiotice. Não. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu tinha 16 anos, ele tinha 13. Então, tipo assim, ele estava na minha responsabilidade. Sabe aquela idiotice de filho de 16 anos, achar que o de 13 está na sua responsabilidade? Porque nós saímos, fomos para a casa de uns parentes, e ele foi porque eu estava levando ele, não sabia nem pegar ônibus nem sair com 13 anos. E nós saímos, e quando chegou lá, eu não sei por que cargas d'água, ele botou um cigarro na boca. E quando eu vi ele com cigarro na boca, eu dei um tapa na boca dele com cigarro e tudo. Diz essa merda da boca. E eu tive que enfrentar minha família inteira, porque eu fiz isso com ele de 13 anos, eu com 16, e todo mundo foi a favor dele, dizendo que eu era um filho da puta, porque eu tava dando um tapa no meu irmão com esse cigarro, né? No fumar, e tu foi um filho da puta. Maluquice! Ô, chupa que é de uva. Não, mas na minha cabeça, com 16 anos, é uma coisa que eu me arrependo, foi desnecessário aquilo. Gratidão, sua linda. Entendeu? Então é uma coisa que eu me arrependo, foi uma coisa que eu não devia ter feito. Entendeu? E a sua fé e a sua espiritualidade? Hoje em dia você é de qual religião? Você é cristão? Então, eu nasci na religião cristã, né? Protestantismo. Depois, por conta dos casamentos que eu tive, eu frequentei outras religiões, né? Conheci outras religiões, fui bem aceito, estive lá, oi misteriosa, estive lá e tudo mais, participei dos cultos, e algumas até eu desenvolvi, mas eu nunca me senti muito à vontade, né? Então depois, sozinho eu retornei para o meio evangélico, e depois também não fiquei tão confortável no meio evangélico. Então hoje eu não me sinto confortável nos ambientes de igreja, de centros, qualquer coisa, porque eu sinto que a minha ligação com Deus, a minha ligação com o eterno, com o espiritual, ela independe de pessoas que possam fazer isso por mim, entendeu? Eu respeito quem entende dessa forma, não estou aqui para discutir isso, mas eu gosto de sentir, e eu sinto que Deus fala comigo, que Ele me orienta, entendeu? Que Ele está sempre presente na minha vida. Porque para quem mora sozinho, a sensibilidade é muito grande dessas experiências. Eu sinto as coisas, eu observo. Então essas coisas... Então eu digo que a minha espiritualidade está muito tranquila, entendeu? No sentido da ligação com Deus. Não está tranquilo no sentido das guerras e as batalhas que eu enfrento. Isso aí é outra história. Tá? Guerra e batalha eu tenho toda hora. Todo momento eu estou dentro da guerra e dentro da batalha. E aí muitas vezes, porque você não cuida da espiritualidade?
Eu acho que não é bem. Aí a minha visão não é essa, porque eu acho que as pessoas, se você tem que passar por isso, independente de você cuidar ou não, você vai passar. Se a sua missão, qualquer religião fala dessas coisas, né? Que a gente tem um karma, tem um caminho. Então, eu é que tenho que escolher como é que eu vou reagir. Então eu tenho que entender que Deus está comigo, eu tenho que entender que eu sou vencedor, né? Porque eu só quero coisa boa, não quero coisa ruim. Os meus pensamentos têm que ser filtrados para isso acontecer. Então, para que eu vou correr atrás de um pastor para orar por mim, se eu posso falar com Deus? Entendeu? Então, eu tenho ficado em casa e tenho Então você é um me sentido cristão, bem. você é um cristão com fé. Fé, eu oro a Deus, eu peço pelos meus amigos, eu peço pela minha família, eu peço pelos meus vizinhos, porque se houver paz na minha casa e na minha vizinhança, está tudo certo. Não adianta só eu estar em paz. Não adianta só eu ter alimento no meu armário. Se meu vizinho estiver passando fome, o choro dele vai me incomodar. Entendeu? Então eu preciso interceder pelas pessoas, eu preciso interceder por todas as pessoas. Até que na plataforma, se todo mundo estiver bem, o ambiente vai ser maravilhoso. Se tiver uma guerra aqui, é ruim para todo mundo. Então, assim, a espiritualidade ela tem que estar presente não é só naquela hora que você vai na igreja, você viver essa. E às vezes a gente não consegue manter essa vibração, a gente briga, a gente xinga, a gente sai dessa vibração. É o momento que a gente perde a conexão. Aí Deus se afasta da gente, porque ele não compactou com essa bagunça. Entendeu? Aí são os momentos que você tem que se reconectar, e não adianta procurar a igreja, é você e Deus. Você tem que estar. Eu errei, agora eu tenho que me reconectar com Deus, tenho que me esvaziar, por que eu fiz isso? Poxa, eu não posso também jogar essa culpa toda nas minhas costas, eu sou humano, eu falhei, não posso fazer isso de novo, tenho que me policiar, entendeu? Então você faz esse trabalho, você e Deus ali, você fica aliviado, aí você vai agora pedir pelas pessoas ao redor, pô, todo mundo ali ficou machucado, pá, então vai lá, consola o coração, alivia todo mundo, o negócio fica... Porque senão não dá, não adianta você querer ficar posando de eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no centro, que tem uns trabalhos para fazer. Meu pai de santo falou que se eu não fizer, e você tem no dia a dia que você está fazendo, É, não entendeu? adianta fazer só naquela hora e no É, dia a dia não ter o costume, né? De Aí eu não gosto do ritual. Não, irmão, você tem que estar aqui sexta-feira na corrente de libertação, irmão. Porque sexta-feira o fogo vai cair aqui sexta-feira às 7 horas da noite. Gente, por que o fogo não pode cair às 5 da tarde? Ou na terça-feira, tem que ser, sabe? Essas coisas muito assim de rituais, comigo não funciona. Você tem que estar pronto a hora toda. É como a mulher, você vai tomar banho e se pentear só quando vai pra rua? Não, você dentro de casa você tem que estar com o seu cabelo arrumado, né? Com a roupa decente. Chega alguém na porta, você vai ter que atender. Então, eu acho que é constante a coisa. E tô bem, acho que eu tô bem, eu me sinto bem, assim. Em relação à conspiração, você acha que a conspiração existe? Existe, existe. E é muito feio a conspiração. Porque a conspiração ela começa de tratados feitos às escusas. A conspiração começa quando eu começo a conversar com você sobre o Joãozinho e a gente não chama o Joãozinho para conversa. Sim. Mesmo que você não fale nada, só de você escutar eu falar mal do Joãozinho, você é conivente junto comigo e ali começou a conspiração. Com certeza. Né? Porque dali eu vou comentar com alguém, eu conversei sobre isso com a Catrina. E a Catrina vai falar assim, o Mário me falou isso, assim, assim, assim. E eu achei isso assim, assim, nem falei isso para ele na hora. Então a coisa vai crescendo e vira uma conspiração. Então a coisa mais bonita a ser feita nesse momento, quando as pessoas começam a jogar a gente nessa... E eu tenho essa coisa comigo. Eu chamo a outra parte. Eu chamo. E gosto que façam o mesmo comigo, sabe? Chega e fala. Agora, tem uma coisa que eu não admito e fico pra morrer. Quando alguém chega assim, olha, eu não quero te falar, não, mas me disseram, Nossa, falaram. Falei, dá nome pra pessoa que falou e que nossa, cara, eu disse. odeio. Dá Odeio. nome. Porque a gente tem que trabalhar com nome. Se você tá preservando uma pessoa que fez essa M comigo, por quê? Então você não devia nem ter me trazido. Você quer fazer inferno na minha cabeça.
Aí essa pessoa para mim não merece crédito, a história que ela trouxe não vou botar no ar, mas eu vou querer pegar essa pessoa e olhar ela, ó, ela não é minha amiga, não me defendeu, trouxe uma fofoca, não disse quem era, ela quer tirar a minha paz. A outra pessoa só falou, e será que falou tudo isso mesmo? Porque eu nem posso confrontar a pessoa. Então, eu vejo que muita gente aqui no TikTok às vezes se envenena por conta dessas situaçõezinhas que rolam, sabe? Uma conversa cortada no meio, um negocinho mal falado, e aquilo vai crescendo, vira o fermento de fariseu. E quando vê, o troço tá grande. E aí todo mundo tá machucado. Exato. A história não tem dois lados, ela tem três lados. A história do agredido, do agressor e de quem viu a agressão. Entendeu? Porque cada um conta uma história, amiga. Verdade. Sempre tem os dois lados, né? A história. E às Tem vezes o mais outro lado é o pior do que o primeiro. Mas tem. Oh, que lindo, olha aí. Você ganhou. Então, na verdade, tem mais de dois lados, né? Porque várias pessoas, quem vê, vê de algum lugar e vê de alguma ótica. Para um homem ver uma situação é diferente do olhar da mulher, então a leitura já vai ser diferente. Numa discussão, então, pior ainda. Se for de classe social diferente, meu pai eterno, pode ser dois homens da mesma idade, classe vai ser completa, entendeu? Então a gente é muito de fazer a nossa leitura. E não quer dizer que a gente esteja certo ou tenha razão. Entendeu? Obrigada, amor. Eita! Eu a live de namoro? Agora eu vou começar as perguntas em relação à plataforma, tá? Vamos lá, Tem beleza. quanto tempo que você está na plataforma? O porquê que você entrou na plataforma? Ai, gente. Então, eu peguei o carro e fui dar um rolê na rua. E aí estava um dia muito assim, eu peguei o carro, peguei o meu celular e gravei. Vamos, A cara. vida é bela! A gente é que fode ela. Gravei isso e mandei para minha amiga. A minha amiga pegou esse vídeo e mandou de volta, eu na estrada. Mário, bota isso no TikTok. Eu falei assim, no TikTok? Eu nem tenho conta em TikTok. Ela abre uma conta agora e bota isso no TikTok. Achei ótimo o teu vídeo. Aí eu botei esse vídeo no TikTok, abri a conta e fui colocando uns vídeos lá. Na outra conta, o Mário Miranda 909. Fui colocando outros vídeos. E a conta foi crescendo. Eu comecei a entrar em live, comecei a ver, né, como é que funcionava as coisas. Um belo dia eu vi que tinha mais de 300 pessoas. Subi numa janela e comecei a conversar. E quando eu vi, eu estava dando TikTok. Eu comecei a fazer live o ano passado, no início do ano, em janeiro do ano passado. Então já vamos em quase 2 anos que eu estou aqui na plataforma, convivendo e conversando e abrindo live. Quase 2 anos. Olá. Mas veio por causa de um vídeo idiota que eu fiz. Como? Tava- O vídeo idiota, qual foi esse vídeo? É que eu gravei dentro do carro dirigindo, eu falei assim: a vida é bela, a gente é que fode ela. Só isso que eu gravei. E minha amiga, tá maravilhoso, bota isso lá. Aí eu botei. E em relação à plataforma, você considera que você arrumou mais amigos, se fudeu muito com inimigos e aprendeu a selecionar, ou você tá naquela fase assim que tem conhecidos e tá mais relax? Então, fiz muitos amigos, né? Fiz muitos amigos. Uma pessoa, por exemplo, que eu tinha pavor de conversar era você. Eu falei, essa mulher é doida, ela briga com todo mundo, pelo amor de Deus, essa mulher. Então, assim, que eu vi as confusões, eu falava, meu Deus do céu, nunca vou conseguir ser amigo, né? Conversar com a Catrina, porque é um acesso difícil para uma conta que chega, minha impressão, né? E hoje somos amigos, a gente conversa, a gente nunca teve uma treta, graças a Deus, né? Mascarada também é outra fofa, outra linda, entendeu? Então, assim, tem muita gente que a gente fez amizade legal, né? Aconteceram também as desavenças. Fui machucado? Fui. Mas faz parte do processo. Na época doeu, foi horrível. Mas também, assim, eu fui responsável, porque eu me deixei ser machucado. A gente também tem que entender, dentro do processo de terapia,
que por mais que você fale um monte de coisa horrorosa para mim, isso só vai caber em mim se eu vestir isso, entendeu? Então eu vesti aquela dor, eu vesti aquela agressão. Hoje eu já não consigo vestir mais. Eu aprendi a lidar com isso, então foi bom também. Inimigos na plataforma, eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Pode só ser que alguém me odeie. Porque o que que é ter um inimigo? Para mim, o inimigo é aquela pessoa que você tem medo dele porque ele vai te atacar. Então, ele é o seu inimigo, ele não é seu amigo. E para mim, não existe a questão do inimigo porque eu não tenho medo do ataque. Entendeu? Porque o que que você pode fazer comigo? A última instância é acabar com a minha vida. Mas eu tenho uma alma, então, assim, nem da morte a gente tem que ter medo. Então a gente não pode considerar que tem inimigos, não. Pode ser pessoas que estejam aborrecidas comigo, chateadas comigo, que não gostam de mim. Agora, meu inimigo ao ponto de querer acabar com a minha vida? Não, não justifica. Se alguém tiver esse pensamento, ela precisa realmente rever, porque por que matar um ser humano que só tem um pensamento diferente? Entendeu? Se fosse para você numerar os traumas da plataforma, coisas que você passou na plataforma, coisas que pessoas daqui sabem que você passou, coisas que as pessoas não sabem que você passou. Se fosse para você numerar de 1 a 5, isso se tiver 5, você falaria quais? O que é? De ruins? Os traumas que você já sofreu. Porque teve Então, um período que. tá. Eu não sei se. O primeiro trauma que eu sofri, o primeiro trauma que eu sofri foi um golpe financeiro. E doeu muito, porque foi um golpe financeiro onde não, o dinheiro era menos importante. O mais importante que machucou foi a quebra de confiança, o fato de eu ter sido usado. Isso machucou pra caramba, porque eu fui passado para trás, né? Então isso doeu. Depois veio o perdão que eu falei, putz, aí que tá o processo na cabeça terapia, né? Tem que pagar. Tem que pagar a terapia para virar a chave. Peraí, por um valor insignificante, porque eu posso conquistar muito mais do que isso, eu vi o verdadeiro valor de uma pessoa que eu pensei que era amigo. Então eu paguei pouco para poder revelar uma pessoa para mim. Entendeu? Então essas coisas te dão uma virada na cabeça. O segundo momento que por conta dessa confusão, uma pessoa me perseguiu na plataforma e fez assim, colocou-se em evidência, fez aquela coisa toda. Isso machucou porque naquele momento que eu estava fragilizado com a primeira pancada, eu fiquei muito mal. Eu sou cardíaco, sou hipertenso, eu passei mal. É uma coisa que eu não controlo, eu tomo os meus remédios. Mas se eu correr, se eu fizer um esforço maior, se eu for subir uma ladeira, certas coisas, um nervosismo, uma direção perigosa às vezes, um trânsito, isso me tira e dispara, né, o ataque cardíaco e tudo mais. Então eu passei mal, eu fui socorrido pelos vizinhos. Nossa. E depois, no dia seguinte, mas assim, você só consegue mensurar o que te aconteceu quando alguém fala para você e alguém mensura para você, né? E no dia seguinte, Paulo ligou para mim de manhã cedo. Ô, sua linda, gratidão, Jaque. Olá. O Paulo ligou para mim e falou para mim assim, amigo, estou com você. Chegou aos meus ouvidos, eu estava dormindo, que você foi massacrado essa noite na plataforma. Então, essas palavras o Paulo usou. Boa noite, querida, boa noite, Jaque. Tá bem? Então, aí eu pude entender que realmente foi um massacre. Mas aí trabalhei também, isso passou, entendeu? Então são coisas que a gente vai aprendendo na plataforma e aquilo que eu te falei, a gente vai ficando resiliente, né? Passa. Hoje, uma live onde as pessoas estão ali pedindo alguma coisa, eu já vou analisar com um olhar mais criterioso. Uma fala, eu vou ter mais um critério para olhar, entendeu? Porque, oi, Gol, seu lindo, gratidão. Então, assim, Deus multiplique na sua vida. Então, assim, foram coisas que aconteceram, foram desagradáveis,
mas me renderam um aprendizado muito grande. E eu encontrei pessoas maravilhosas. Michele, sua linda, olha. Michele aí, Jaqueline, Obrigada, você. Jaque, Michele. Pessoas, você eu não abracei pessoalmente, mas a Michelle eu já abracei pessoalmente. O Goio tá aí na rolagem, já abracei também pessoalmente. É um amigo. Então, assim, e isso está aqui presente, a Jaqueline presenteando a gente. Isso não tem preço, que são pessoas que, mesmo que a plataforma não exista, a gente não perde contato. E essa dor desse teu amigo fazer isso com você pesou mais em você saber o que você foi e o que você faria por ele, ou pesou mais no que ele fez e que ele estaria perdendo um grande amigo? Então, isso que eu falei, eu pensei que você, gente, se ele fosse sincero para mim, Mário, eu preciso desse valor. Porque, vamos falar de valor. Se a gente pega 1.000, né, e eu invisto 1.000, a pessoa que está trazendo a carteira de investimento, ela fica com um percentual dos 1.000, porque ela trouxe o cliente para a empresa, certo? Então eu invisto na sua empresa, comprei lá um papel de 1.000, 1.000 não é seu, você vai ficar com 200, 300, o resto é da empresa. Se você me pede os 1.000 e eu sou teu amigo, eu vou te colocar os 1.000 na sua mão. Para você investir os 1.000, ganhar o juro dos 1.000 e me devolver meus 1.000. Eu posso colocar 1.000 na sua mão para você brincar com ele e me devolver os 1.000. Mas aí foi a sujeira. O cara me tira o dinheiro, me prometendo um juro enorme, entendeu? E desse jeito ficou difícil. Por quê? Ele mostrou que era muito interessante me passar a perna. E que o respeito e a consideração pela minha amizade não era nada, eu não era ninguém, eu podia ser mais um trouxa a ser, né? E assim, para piorar a situação, e nem por um momento, já se passaram meses, ele nunca teve coragem de se retratar comigo. Não te pediu desculpa, não teve Nunca, coragem de pedir desculpa. nunca, nunca, nunca. Eu cheguei na sua live, você estava fazendo um pod com ele, quando eu cheguei, acabou a live, acabou a história, e ele não toca no assunto. Entendeu? Então, para mim, assim, zerou. Não toca por Zerou. vergonha ou orgulho? Orgulho ou vergonha, se você errou com alguém, você tem que ter vergonha na cara e ir lá e resolver o negócio. Sim. Entendeu? É simples assim. Não Entende? é feio pedir desculpa. Não é pra ele pedir desculpa. Só que assim, não tem como eu falar, vou desculpar, não pediu desculpa, nem reconheceu o que fez de errado. Só perdeu um amigo, entendeu? Não dói mais, mas perdeu um amigo. E o que doeu não foi o dinheiro, foi a confiança quebrada. Né? Porque eu achei naquele momento que eu era alguém para aquela pessoa, que a pessoa me considerava e tudo, e não era. Oi, bruxinha. Eu falei o horário errado, é mais cedo. 8 horas estamos de boa lá. Eu tô no BBB da bruxinha, tô lá no. Ó, gente, daqui a pouco eu vou pro paredão, vocês me salvem. Hoje tem BBB, gente, aparece lá. Bruxinha amor, te amo. E teve mais algum golpe que aconteceu? Mais algum trauma que você teve? Ah, os golpes em besta teve, né? Você vai lá, você compra uma receita, e depois você vai lá, abre a live, vai lá, a pessoa pedindo a mesma receita, e a receita vai. Essas coisas. Conta esse. Isso era uma conta que tinha aqui, esse cara até sumiu da plataforma, mas ele vivia pedindo receita. Acho que era Roberto a conta dele. Ele via botando receita e falando de depressão, mas ele comia muito remédio, então o remédio não dava para ele. E ele consumia exageradamente os remédios controlados. Aí era uma loucura, ele estava já viciado nos remédios. Ele pedia de live em live. Aí um dia eu, idiota, fiquei com pena do cara, fui lá, peguei o contato do cara, fiz um PX. Aí começou a história. Ele falou assim: o remédio custa, acho que era negócio de 87, 67, é um negócio de 7. Aí, que aí dá pra comprar esse, aquele. Eu acho que sim, eu acho que. Não, é outro, não, é outro. Aí, não. Aí eu peguei, fiz o PX daquele valor. Aí ele pegou e falou, obrigado, amigo. De volta a resposta. Agora só faltou o de 28. Deus te abençoe. Aí eu falei, amém, Deus te abençoe. Fiz a egípcia.
Aí ele não sabe, que o pessoal é cara de pau, gente. O pessoal é cara de pau. Aí ele virou e falou assim: gratidão, gratidão, Jaqueline. Ele virou e falou assim: ó, Deus multiplique na sua vida. Não teria como você me ajudar e mandar esse de 28? Que você já fez um de 87? Eu falei: não, não tem mais como. Já rapei a minha conta, não tem não. É, é. Gente, que cara de pau, cara. Muito, muito. Aí tem esses golpes, né, que você vê. Teve o outro que eu falei pra ele assim, ele falou pra mim que estava, ai, tá difícil a vida, não sei o que, coisa e tal, papapá, eu tô aqui, agora eu tive que desenterrar o dinheiro do meu gás, porque o remédio que eu tomo é um remédio genérico. Só que está faltando um genérico na farmácia. Então, um remédio de 20 e poucos reais, ele vai passar a custar 90 e poucos. Tá, meu amor, vai descansar já, que não era nem que você tá aqui, você não tá bem? Dá descansada. Obrigada, viu? Beijo. Gratidão, tá, meu amor? Outra. Fica bem. Saudade de você. Aí, minha filha, eu peguei e vi a situação dele, falei, quanto custa o remédio original? Aí ele falou que era 97, 99, R$ 100. Falei, tô fazendo um PX para você comprar o teu remédio. No dia seguinte, aniversário da pessoa. Aí eu de manhã cedo, idiota, falo assim, bom dia pra você, Deus te abençoe, feliz aniversário. Ele, ah, aniversário triste, ruim, não ganhei nada. Aí eu virei e falei assim, pô, cara, foi o remédio, mas eu livrei você de desenterrar o gás. É, mas não foi presente de aniversário. Mola. Aí o idiota aqui, sabe o que que fez? Mandei o dinheiro pra ele comprar uma pizza e tomar uma Coca-Cola, como era o aniversário dele. Ah, não, não, vou te pedir. Eu vou te pedir. Cara, Você olha faz só, isso olha sempre pra só. mim, velho. E você Não, meu desaparece. amigo. E você desaparece, entendeu? É a situação. Você fala assim, tá fácil Não, sair, não dá, né? Ô, Priscila, como que te defende? entendeu? Mas a Michelle me conhece. É a Michelle que tá aí? É Então, a precisa Michelle do do Doguinho? PX. Não, não é a Michelle do Liga pro Doguinho. Mário, fala pro Mário que tá triste. Cara, você tem que ficar muito esperto, cara. Muito esperto, que Gente, não é senão sobra pra possível isso não, tu. cara. Mas é em qualquer lugar. Tu sai com alguns amigos, se você não der mole, a conta fica nas tuas costas, amiga. Tem que tomar muito cuidado. Ó, o Ari tá pedindo pra comprar o Rivo dele. Para. Gente, chegou a hora da pergunta da barra de rolagem. Mário, você aceita as perguntas da barra? Vamos lá. Vou abrir a janelinha. Quem quiser subir para fazer pergunta para ele, para fazer alguma homenagem, para falar, né, falar coisas boas para ele, vocês estão liberados. Ou também, se não quiser subir e quiser fazer as perguntas aqui na barra de rolagem, agora ele vai responder vocês, tá? Fiquem à vontade. Será qual vai ser a primeira pergunta? Ajuda aí, gente. Simbora. Pergunta que ele vai falar tudo, Eita, geral. vai botar água aqui agora. Ficou até com medo agora, cara. A Mário, qual foi pior. a pior briga do TikTok, daqui do TikTok? A primeira foi a mascarada, como sempre. Falando de briga. Ah, cara, a pior briga do TikTok é essa briga aí da Bianca que não para nunca. Todo dia tem uma história diferente, a briga não termina. É a pior que eu tenho, é a mais longa de Lembrando recorde. que terça-feira tem a Flávia no Pode Pá da Furacão. A briga da Bianca não termina nunca, ela é a vitoriosa. Não, mas a dela nunca termina, então assim, tá sempre no Ibope. Ela pum, pá, pum, pum, ela oscila, não para. Qual É a das maior do perguntas você TikTok. tá falando? A Mãe Guerreira, Bianca Mãe Guerreira. Que ela todo dia tá no Ibope, falam dela o tempo todo. Então, pra mim, é uma conta de confusão o tempo todo. Constante, entendeu? Constante. É o tempo todo tem treta na conta dela. Não, E ela sempre, e ela sempre fazendo as lives dela, ganhando o dinheiro dela, arrumando seguidores. A coisa ali se renova, então é uma coisa constante. Isso. Então, pra mim, é a pior treta. a Fabiana falou que te acha uma pessoa sensata, calma, que Valeu, sempre Fabiano. gostou. Qual Valeu, foi, Fabiano. como foi depois de adulto, com a convivência com seu pai diante lá do passado?
Ah, foi bem legal, porque assim, eu já estava empoderado, formado, né, dono dos meus valores, uma pessoa digna, né, morando na minha casa, pagando meu aluguel, tendo meu carro. Então ele via que eu era uma pessoa de respeito, entendeu? Foi bem legal. Ele me respeitava muito porque ele viu a pessoa que eu me tornei. A Mascarada perguntou qual a pior pessoa do TikTok? É você. Oi? Que mascarada. Ah, tá. Que susto. Ai, gente. Gente, alguém quer Não tem subir a em ver a cima? pessoa. Pode. Que susto. Eu falei, oi? Oi? Vou te derrubar. Fala, meu amor. Pessoal, o pessoal também que gosta do Mário, quiser subir fazer uma homenagem, pode subir, tá? Não precisa ficar com medo. O Mário não morde, nem eu. Não. Ô, Mário, e depois dessas coisas que aconteceu, né, com a pessoa lá que deu esse golpe em você e tudo, como que você ficou em relação a amizades? Daquelas pessoas que deram o golpe? Isso. Acabou, né? E com outras pessoas, como que você começou a ficar mais diferente em Não, relação a amigos? nessa confusão toda, a única pessoa, por incrível que pareça, eu não gosto de falar disso, porque eu não gosto de falar, ela estava aqui agora há pouco, Não, obrigada. mas nessa confusão toda terminou acontecendo uma rusga, né? Um mal-entendido, um ruído entre eu e Jaqueline, que não havia necessidade, porque eu não conhecia a Jaqueline e ela me conhecia. Isso foi desagradável, foi muito desagradável. Porque dentro de um ataque que ela estava sofrendo, eu fui embutido nesse negócio. Então você imagina eu dentro de mim falando assim, pô, não fiz nada com ela, mas eu fui o pivô para despertar um troço muito ruim nela, tá entendendo? Porque tudo aquilo foi associado. Então, isso foi uma coisa que eu pedi a muita gente aqui. Vou falar porque tá na rolagem. Mascarada foi uma que eu pedi. Mascarada, chama a Jaqueline, eu quero conversar com ela, eu quero me desculpar com ela. Várias contas eu pedi, mas a Mascarada foi uma das pessoas, como está aqui, eu estou citando. E aí, né, eu tive esse privilégio, Deus me deu essa chance de conversar com a Jaqueline. Hoje nós somos amigos. Hoje, assim, é a pessoa presente na minha vida, eu não imagino perder a amizade dela. E já deixei claro para ela uma coisa. Só me afasto de você se você não quiser mais minha amizade, porque você é uma pessoa cara para mim, uma pessoa que eu amo, que me respeita, que me conhece, uma pessoa que, sabe, eu posso dividir meu dia a dia. Eu tenho Inclusive, essa confiança. conhecem, né, também. Sim, de conversar, de bater papo, tomar um café junto, de conversar, de ter esse contato, essa segurança de saber que você hoje é uma amizade, uma conquista que eu fiz. Então, isso, para mim, no TikTok não tem preço. Não Na tem. vida real, a gente não consegue fazer uma amizade dessas vezes. É claro que as pessoas não são totalmente perfeitas, né? Tem muitas pessoas aqui Não, na plataforma, nenhum ser humano é perfeito, né? não Mas somos. você pegar, cara, uma amizade, assim, levar pra vida, viajar, conhecer, tomar um cafezinho, ter a intimidade de conversar várias coisas. Gente, não tem nada melhor. Eu sempre falo, se eu e a Mascarada brigar um dia, ela falar os meus podres e eu falar os dela, a gente tá lascada. E teve uma pessoa aqui da plataforma também que abriu uma live para falar muito mal de você, Aham. né? Ai, nem me deu trabalho de saber quem, porque graças a Deus a gente não é perfeito, né? Tem alguém para falar Não, mal da você gente. sabe sim, porque você adorou quando Oi? Oi? você adorou quando o pessoal começou a chamar ela de falso, de não sei o quê, de não sei o quê. Ah, Hoje em dia, passou. sobre essas pessoas, se elas chegassem em você hoje para pedir desculpa, para tentar uma nova amizade, o que que você faria, amigo? Não, não precisa me pedir desculpas, sabe? Porque eu acho que ninguém tem que pedir desculpas a ninguém. A gente tem que pedir desculpas pra gente, E tem que sentir de pedir. entendeu? Então, assim, eu já pedi desculpa das merdas que eu fiz, porque eu sei até onde eu fiz merda. Uhum. Eu sei. Tenho consciência, eu não sou doido. Então, até onde eu fiz as minhas merdas, eu pedi desculpa. Pra mim. Se a pessoa quiser pedir desculpas, peça pra ela mesma, não peça pra mim. E zero o negócio. Eu acho que só não pode é continuar ataque.
Isso. Porque se continuar ataque, aí não tem desculpa, é uma vontade de crescer o negócio, e é um engajamento negativo, não é legal. Entendeu? Então, de uma boa, fala assim, Reverso, pô, né? Mário, ó, chega lá no meu direct ou mandar por alguém aí, Mário, vamos zerar essa parada, tá tudo certo, tá tudo tranquilo pra mim. Se der um passo à frente, eu vou dar também. Mas se parar, a gente para, descansa e relaxa. Entendeu? Última pergunta. Tá tendo uma polêmica muito grande aí de um deputado aí, que eu não vou citar nomes aqui, né? Por Tá. conta da minha manager, ela não pede para eu não citar, ainda mais de política, que ele tá querendo acabar com o casamento homoafetivo. Né? Tá uma Uhum. polêmica muito grande, várias pessoas do meio LGBTQIA+, tá fazendo vídeos. O que você acha sobre essa proibição de casamento homoafetivo? Então, o que eu vou falar agora vai gerar uma polêmica muito grande. Muito grande. Mas assim, eu falo, sempre vou deixar isso claro, gente, eu falo a minha opinião. Eu tenho 61 anos, faço 62 em janeiro. Essa construção de pensamento de Mário, ela se fez ao longo do que eu vivi, são as minhas experiências. E Claro. eu percebo que nessa manobra toda com relação às questões LGBTQIA+, existe uma dose muito grande de forçação de barra política, Sim. entendeu? E eu posso falar para você que lá em 2000, em 1998, 99, quando eu fui numa passeata gay no Rio de Janeiro, em Copacabana, e eu vi o que estava acontecendo debaixo daquela bandeira, naquele momento eu senti vergonha de ser gay. Porque eu achei desnecessário homossexuais estarem praticando praticamente sexo ao vivo e a cores publicamente com pessoas com familiares na rua. Isso me agride. Qualquer cena de intimidade no meio me agride. Eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade. É meu. Eu olho para o outro lado. Eu sou assim. Então eu acho que essas manobras políticas, elas são desnecessárias. Eu acho que assim, lá em 1980, um amigo nosso morava com um amigo. Ele pegou o carro de madrugada, voltando para casa, sofreu um acidente, foi a óbito. O apartamento ficou fechado porque o companheiro foi para o hospital e dali do Souza Guiar foi transferido para a Beneficência Portuguesa e lá acompanhamos e a família querendo arrebentar o imóvel para pegar as coisas. Caramba. Eu conheci a família, fui criado com a família dele. O que faleceu foi o meu primeiro namorado, de beijinho na boca, de pegar a mãozinha. A gente não teve nada de contato íntimo, mas ficou aquele carinho, né? Eu conheci a família dele, fui eu que fui avisar a família que ele tinha vindo a óbito, porque foi o meu telefone que o pessoal do hospital encontrou para fazer a ligação. Aham. E aí a família querendo reunir os amigos, falei, ninguém vai tirar nada da casa do Paixão e nem do Alex. É do casal. E na época apareceu um amigo nosso, advogado, falou assim, não, é uma sociedade de fato, eles moram juntos. Tem que fazer a rescisão do contrato, que é aluguel, quem compete ao pai do Zé Carlos, porque ele que estava o contrato, mas os móveis ninguém pode tirar, os móveis são todos do Alex, porque é uma sociedade de fato. Então, não precisava, na época, dizer que ninguém estava morando junto, que ninguém dormia na mesma cama para tirar os móveis e o Alex foi preservado. Sim. Então, que criem leis, mas que não abuse tanto da coisa, porque por trás dessa lei, eles estão querendo, de repente, é o que eu vejo, tá? Uhum. Forçar uma igreja católica ou uma igreja evangélica a celebrar um casamento homossexual. Aí eu já acho que fica pesado, porque é querer impor a vontade em cima de uma religião. Então, esses movimentos me assustam quando eu vejo a proporção que eles tomam. Mas já estou indo embora, entendeu? Já estou com 62. Eu espero que vocês peguem um mundo melhor para vocês, que está complicado. Tá. Porque aí o pessoal começa a discutir casamento, vem junto o banheiro, vem junto uma série de questões aonde as pessoas vão entrar em choque. A coisa está ficando complicada, entendeu?
Mário, obrigada. Você tem que ir lá na bruxinha. Gente, muito Gratidão a obrigada por vocês. vocês. Amigo, o que eu tenho para falar para você, que eu sou sua fã, eu gosto muito de você. É um Obrigado a vocês. prazer ter você no meu ciclo de amizade, né? O meu ciclo de amizade ele tá meio que fechado aqui. Eu quero continuar com os meus amigos. Não estou em busca de novas amizades, mas os amigos que Deus colocou no meu caminho, que é você, Mascarado, e várias outras pessoas que estão aqui na rolagem, que as pessoas que são meus amigos, que eu Uhum. gosto, sabe quem é. Foi um presente de Deus na minha vida. Vou estar orando por você. Obrigada por tudo. E em breve a gente vai se ver. Tô ansiosa, te amo muito. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo, beijo. Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Tchau, gente. Aí eu vou ter que falar. Fui.